Olá, boa noite a todos, vocês, nossos irmãos, confrades espíritas, aqueles que nos acompanham todas as quartas-feiras pela TV da IF, pela nossa página do Facebook, que nos escutam pelo Spotify, sejam mais uma vez bem-vindos à nossa palestra virtual e aqueles que vão assisti-la posteriormente. Hoje nós temos o imenso prazer de termos conosco aqui na IERP pela primeira vez o nosso querido irmão, estudioso da doutrina espírita, o Jefferson Vasquez, que ele esteja muito bem-vindo e vai trabalhar o tema muito lindo, né? Não há coisa melhor do mundo que falar sobre Jesus Cristo. Então, o Jefferson vai conversar, vai explanar o tema Jesus, modelo e guia. Vamos colocá-lo aqui no ar, desejando as boas-vindas, meu querido irmão Jefferson. Esteja à vontade aqui na Instituição Espírita Recanto dos Pássaros. Querido Luiz, muito obrigado pelo acolhimento, pela oportunidade. Meu forte abraço a vocês da instituição Recanto dos Pássaros, a todos os internautas que aqui estão conosco, que posteriormente virão estar. É sempre uma honra estar junto a todos vocês. E é claro, né, meu amigo, falando do Cristo, não tem coisa melhor, né? Muito obrigado pelo acolhimento, viu, Luiz? Ok, Jefferson. Então, convidamos a todos nesse momento, aqueles que quiserem fechar os olhos para a melhor concentração, vamos realizar nossa prece inicial. Primeiramente, agradecendo a Jesus por essa oportunidade maravilhosa de estarmos trabalhando em vosso nome, Jesus. Muito obrigado. Obrigado pelo dia que se passou, pela noite que já iniciou. E ao tempo, querido Mestre, como somos eternos pedintes, pedimos a tua bênção de luz, de paz. Pedimos que o Verbo, esse nosso querido amigo Jefferson, saia suave, que todos nós possamos compreender, todos nós encarnados e desencarnados, que ele receba a tua luz, a tua paz, a tua sabedoria, Jesus. Em vosso nome, em nome do nosso Deus Pai, nós damos por iniciada a mais uma palestra da Instituição Espírita Recanto dos Pássaros. Que assim seja. Meu querido, agora é com você. Jesus te abençoe. Vamos acompanhá-lo. Fique à vontade. Obrigado, meu irmão. Muito boa noite a todos. Que a paz de Jesus se faça presente em cada coração que aqui está conosco, que posteriormente virá estar. Satisfação enorme aqui estar neste veículo de comunicação que vem espalhando a muitos corações esta mensagem tão sublime e renovadora que é a boa nova de alegria, de esperança, de paz que nosso Mestre Jesus nos deixou e que foi dilatada pelos trilhos, que foi dilatada, amplificada pela lupa da doutrina espírita, que vem então retirar todos os véus desta mensagem tão bela e tão linda, que por vezes foi conturbada ao decorrer dos milênios, a fim de que possamos vivê-la pura e simplesmente em nossa intimidade, nos transformando e edificando o homem novo sob os destroços do homem velho. Esta temática importante que é Jesus, modelo e guia a todos nós. Essa temática que
esse tema de modelo e guia se encontra na pergunta 625 da obra O Livro dos Espíritos, esta obra que ali sobre ela alicerça, por assim dizer, a base do edifício espírita, uma obra filosófica que vem trazer os porquês e os paraquês de muitas coisas que ocorrem em nossas vidas, e uma delas é mostrando que aquele que foi ofertado por Deus a todos nós, seres imperfeitos, para ser a nós modelo e guia, é Jesus. Então, nesta pergunta 625 desta memorável obra, que é um divisor de água, sem dúvida nenhuma, em nossos caminhos, em nossos passos, em nossa trajetória. Portanto, se Jesus é nosso modelo e guia, a trajetória do mestre, antes de ser iniciado, os seus passos foram, sem dúvida nenhuma, eles tiveram antecessores que abriram o caminho para o Cristo. Então, primeiramente, para a gente entender a mensagem de Jesus com uma potência maior, a gente precisa remontar aos patriarcas do judaísmo, sobretudo aquele que foi um dos seus maiores seguidores, o irmão abnegado, que vai relembrar espírito áureo na obra Universo e Vida, que se encontra na Casa Máter da Doutrina Espírita, a Federação Espírita Brasileira. Nesta obra, no capítulo 2, o espírito áureo, por intermédio da psicografia de Hernani Santana, relatará que havia uma estrela que se encontrava na constelação do Grande Cão. Ali, aquele planeta que se chamava Sirius. Aquele planeta estava em transição, assim como a Terra. Então, ele estava saindo de um mundo de provas e expiações para ascender a um mundo de regeneração. E todos aqueles que não coadunavam com a esfera, com a psicosfera coletiva daquele planeta, seriam degradados, portanto, para o mundo de provas e expiações, ou seja, para o mundo que estes se adequassem. E aí, então, Capela, localizada na constelação de Cocheiro, recebeu estes irmãos que estavam vindo do planeta Sirius. E aí este processo de transição ocorre em todos os planetas, em todo o universo, porque o progresso é uma lei natural. E o mesmo, então, nesse sentido, se fez lá naquele planeta Capela. Aquele planeta, então, começou a evoluir. Aquele planeta, então, começou a sair de um padrão vibracional de um mundo de provas e expiações para adentrar no padrão de um mundo de regeneração. Muitos daqueles que foram degradados do planeta Sirius para a Capela ainda continuaram resistentes ao mal. Outros se regeneraram e se iluminaram, mas muitos prosseguiram no mal, prosseguiram cultivando as imperfeições, dando vazão para os vícios. Não somente estes que vieram de Sírios, mas também aqueles que já habitavam no planeta Capela. E aí, eles tinham que ir para uma casa. E aqui, então, Jesus, de braços abertos, acolheu a estes irmãos que foram degradados de Capela para o planeta Terra, nossa casa. E aqui, é claro, naquela obra iluminada que se intitula A Caminho da Luz, psicografia do nosso querido iluminado, sempre saudoso, Chico Xavier, obra que também se encontra no catálogo da Federação Espírita Brasileira. O Emmanuel vai traçar esta trajetória que a nós aqui não iremos adentrar. Mas por que estamos narrando tudo isso? Porque neste processo, muitos dos indivíduos que poderiam ter retornado, estes espíritos que foram degradados de Sírios para a Capela, eles poderiam ter retornado para seu planeta natal, Sírios, mas obstinados ao ideal do bem, do amor, pediram ao governador, que era Jesus, governador
deste sistema solar, pediram a ele: olha, podemos auxiliar estes irmãos, amigos nossos, nesta trajetória, e é claro que o Cristo acolheu eles. E aí vê-se, então, pela história da humanidade, vultos como Lao Tse, Confúcio, Buda, e é claro que não poderia fugir a figura deste incansável trabalhador, Moisés. Veja que a trajetória de Moisés começou muito antes desta roupagem de Moisés. Começou muito antes. Então, Moisés conta-nos, ainda neste capítulo 2 da obra Universo e Vida, conta-nos Espírito Áureo que Moisés, antes, nas reencarnações anteriores, primeiramente ele foi Jacó. Então, ele foi aquele que deu origem a 12 filhos, que deram origem a 12 tribos que iriam compor Israel. Israel que mais tarde receberia em seu berço a primeira revelação. Então, olha lá, esse espírito começou aí abrindo caminho. Depois, mais tarde, retornaria ele agora na figura de Moisés. Então, agora conduziria ele, aquele povo do Egito, novamente em direção a Canaã. Naquela trajetória que se encontra no livro que compõe o Pentateuco mosaico, que é o Êxodo. Essa trajetória bela, onde Moisés, o legislador da primeira revelação, o espírito que ali recebeu do Cristo a missão de fincar nas consciências e no solo da humanidade a ideia de um Deus único. E também trazer leis que civilizassem aquele povo que ainda era demasiadamente bruto. E aí Moisés, então, faz toda essa trajetória, leva-os em direção a Canaã. E quando lá pisam, começam então a se espalhar por todo o território israelense. Fato interessante é que esse obstinado trabalhador, de acordo com Áureo, não pararia. Não pararia, porque ele é incansável seguidor do amor e incansável trabalhador do Cristo. Prosseguiu. E agora retornando na roupagem de Elias. Ali então, na persona de Elias, sob esta veste carnal, iria ele também agora levar a ideia do Deus único ao povo da Babilônia e a tantos outros, sempre obstinado e defendendo a ideia de um Deus único, de um Deus de amor, de um Pai que nos assiste. E como se já não bastasse, decidiu ele também, agora, por fim, receber o próprio Mestre Jesus em seus braços, abrindo a ele caminho na primeira, agora abriu na primeira revelação, agora seria o precursor na segunda revelação, na figura de João Batista. João Batista, como bem relembra o espírito Humberto de Campos, na memorável obra que se intitula Boa Nova, que está ali também neste celeiro, nesta lavra mediúnica de Chico Xavier, vai relembrar Humberto de Campos daquela passagem onde as duas mães, a mãe de João Batista e a mãe de Jesus, Maria, ali estavam conversando e quando se descuidaram, seus filhos estavam em outro local. Quando se assustaram, correram atrás de seus filhos e ali estava Jesus, menino, e João Batista, menino, e Jesus apontava para um vale e João Batista olhando, olhando, como se no fundo da alma daquele espírito, agora Jesus dissesse a ele: olha, meu amado servidor e irmão de jornada, tens sido muito fiel. De Jacó a Moisés, a Elias, e agora como João Batista. Abre caminho,
eu vou chegar. Mas abre caminho, espalha o amor, espalha o batismo pelo Espírito, a renovação espiritual. Professa este Deus que te tocou a alma e que aí fez morada em você. Que eu vou chegar, meu discípulo, eu vou chegar. E nós ali estaremos mais uma vez, querido irmão, mas agora carne com carne. E aí João Batista vai dizer, Humberto de Campos, que ali nesse momento foi o primeiro encontro da verdade com o amor para a conquista da paz no mundo. Que coisa bela, não é? Esse encontro que já vem ocorrendo há muito tempo, mas que de forma carnal for executado naquele momento, de acordo com o espírito áureo. Então, Moisés ali trouxe toda aquela lei que instalou naquele momento o temor como ferramenta de contenção. Era necessário e era preciso, porque aquele povo era brutalizado, aquele povo ainda estava muito apegado às paixões carnais. E é claro que precisava de consequências para as ações que tinham, porque era uma sociedade onde a idolatria, onde havia também muitos homicidas, onde havia também muitos sexólatras. Então, precisava de leis fortes. Então, há uma lei humana colocada ali para ah, manter a rédea, manter a ordem, e há uma lei divina que se encontra no Decálogo. Mas ainda assim, aquele povo foi avançando, avançando, e sentiam que precisavam de algo mais. Quem poderia dar? Senão ele, o próprio Verbo encarnado, Jesus, a estrela guia de Nazaré. A vida de Jesus foi uma epopeia de amor, foi um poema de paz, de esperança, de virtude. E então sairia ele, então, das altas esferas, que em um tormento cósmico, no sentido de que agora se reduziria a esta matéria tão bruta, para exemplificar o amor. Então agora ele mostraria outra vertente, que Moisés, na condição de um espírito elevado, mas ainda não na condição de um espírito crístico, não poderia mostrar. E Jesus assim se fez. Quando nós dizemos que Jesus é modelo e guia, nós queremos então agora beber de seus passos, beber de seus ensinamentos, porque a vida de Jesus foi uma exemplificação. Então, quando dizemos que ele é modelo e guia a todos nós, é preciso, de acordo com a doutrina, olharmos para as lições que de seus passos ecoam, para as lições que sua fala, mas que, sobretudo, suas ações gravaram na história do tempo. E Jesus modificou a história do mundo, dividiu antes dele e após dele, porque existe o mundo antes do amor e o mundo depois do amor. E é sublime que as próprias criaturas imperfeitas entendem isso. Não é um mundo antes do cristianismo e depois do cristianismo, é um mundo antes do amor e depois do amor. Não o cristianismo enquanto instituição religiosa, mas o mundo enquanto que recebendo essa luz potente que lhe faltava em um sentido material, enquanto lições que norteiam a consciência, que dão sentido. E a vida de Jesus, como aqui foi dito, foi uma exemplificação que se iniciou em seu nascimento. Vejam, Jesus era governador e o é deste planeta. Poderia ele então escolher palácios, berços de ouro,
mas quis ele, então, escolher um trono de palha, uma manjedoura, mostrando ao homem, no primeiro momento, a lição da simplicidade, a lição de que não é porque muito se sabe, muito se pode, que muito se irá ter. Porque muitas vezes as coisas do ter estão vinculadas à matéria. E ao invés de ampliarem nossas consciências para as coisas do ser, muito pelo contrário, nos distanciam destas, que nada mais são do que os valores espirituais. E então Jesus optou pela simplicidade, mostrando no primeiro momento, em seu encarne, mostrando em um primeiro momento que a simplicidade e a humildade devem guiar nossos passos desde o berço, mostrando aos pais que é preciso trabalhar a humildade e a simplicidade com seus filhos, desde que recebem esses, na manjedoura de seus corações. Esta manjedoura relembrará Emmanuel, também se encontra dentro de nós. Mas há uma lição mais profunda além destas, a de que percebam que Jesus saiu daquele trono de palha para espalhar e pacificar o mundo para Deus. Portanto, não importa de onde iremos sair, o importante é para onde queremos ir. E quando caminhamos, não é preciso sermos perfeitos, mas é preciso que tenhamos uma direção segura. Portanto, a manjedoura simboliza também, além de simplicidade e humildade, sentido e direção. Não importa de onde iremos sair, o importante é para onde queremos ir. Eis aí a primeira lição que Jesus, ainda bebê, exemplificou para a humanidade. Mas como se já não bastasse, crescendo o que era um bebê, foi se tornando uma criança. Então Maria, junto a José, decidiram levar esta criança ao velho Simeão, que segundo o apóstolo Lucas, era um homem temente, um homem abençoado por Deus, um homem temente a Deus, um homem abençoado por Deus, porque o temor, vejam lá de novo, ó, era muito pregado no Antigo Testamento e naquela sociedade. O temor a Deus, temê-lo, também significava para aquela sociedade respeitá-lo. Por isso que esse Deus castrador daqui a pouco vai ser desconfigurado por Jesus, porque Deus não é um pai castrador, um Deus antropomórfico, portanto, com características humanas, com emoções, com imperfeições. Deus é eterno de todo sempre. Deus é amor, e é esse Deus que Jesus vai começar a mostrar à humanidade. Mas ali então, Maria entrega seu filho ao velho Simeão, que ali ampara aquela criança, abençoa, e vai dizer Humberto de Campos na obra Antologia Mediúnica do Natal, obra que também aí está no catálogo da FEB e que foi psicografada pelas mãos iluminadas de Chico. Então, nesta obra, é interessante que haverá uma mensagem que vai narrar esta passagem que se encontra no Evangelho, mas que também nos trará uma lição preciosa. Então, no primeiro momento, a manjedoura é sentido, é direção, é propósito. A simplicidade e a humildade devem estar conosco no berço de nossas almas, em nossos passos. E não importa se nascemos num trono de ouro ou num trono de palha, se nascemos em uma morada modesta, ou se nascemos no meio do dinheiro, da abundância. O importante é o que iremos fazer. O importante é para onde queremos ir, qual o propósito que norteia as nossas consciências. E aí aquele velho Simeão, logo após de abençoar aquela criança, dirá Evangelho, dirá Humberto de Campos sobre esta passagem que se encontra no Evangelho,
ele começa a perguntar para aquela criança, que era Jesus: diga-me, por que tu não escolhestes os tronos, os palácios, os exércitos para edificar esta grande obra da qual és portador? Diga-me, diga-me, ó pequena criança, aonde instalarás esta obra de Deus? E curioso que vai dizer Humberto de Campos que aquela criança bate repetidas vezes naquele peito velho de Simeão, dizendo a ele e a toda a humanidade, a todos nós, que os desígnios de Deus se iniciam nos tabernáculos de nossa alma. O reino de céus é obra de Deus no coração de cada criatura. É ali que a obra de Deus se inicia e que deve se operar. Sob as bases da humildade e da simplicidade se erguerá um edifício que nos iluminará. Edifício que vai ser construído bloco por bloco, através das inúmeras lições que ali estão no Evangelho. Mas é ali, em nossos corações, em nossa alma, que se inicia uma obra silenciosa e transformadora que é operada por Deus. E que, com os nossos esforços, vai edificando este tão sonhado homem novo, este tão almejado homem novo. É aqui. Simeão pensando que era lá, para fora, nos castelos, nos exércitos. Aquela velha criança era uma velha criança, porque é um espírito que possui bilhões de anos, mas que ali se apresentava na roupagem de uma criança. Bate no peito daquele velho e diz: olha, sem falar nada, dizendo: olha, em seu silêncio, apenas em seu gesto, dizendo a todos nós: é aí que o meu pai vai obrar e que eu também vou. No teu coração, no fundo da tua alma. E aí, gente, esta é uma segunda lição. Se a humildade e a simplicidade nos ofertam o caminho, o reino dos céus vai ser edificado em nossas almas por intermédio delas. E não foi à toa que Jesus colocara esta virtude, a humildade, como a primeira bem-aventurança, como a primeira beatude, virtude a ser conquistada por cada um de nós. E a consequência dela é de que bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, ou seja, bem-aventurados os humildes, porque eles estão construindo de dentro para fora o reino dos céus. E é deles, dos humildes. Não é daqueles que possuem títulos, que possuem dinheiros, que possuem inquisições, que possuem inúmeros saberes intelectuais. É dos humildes. Porque a humildade proporciona este alto mergulho em si. A humildade proporciona que olhemos a nós mesmos, que aceitemos a opinião do outro, que aceitemos, ademais, o outro em nosso caminho. Em nosso caminho. Porque, longe da humildade, presos ao orgulho e ao egoísmo, o outro não pode estar em nosso caminho. O outro não é um irmão, é um rival. Mas a humildade nos torna iguais. Porque compreende e nos mostra que todos somos filhos de Deus. Do amor nascemos e para o amor iremos volver novamente. Na condição de espíritos imperfeitos, estamos fadados. Olha que coisa linda, gente, a felicidade permanente. É claro que esta é oriunda da perfeição relativa, mas nós estamos a caminho.
Estamos neste caminho belo e lindo. E aí, prosseguindo então nos passos de Jesus, nós avistamos Jesus, que ali havia então se separado de Maria, de José, e aí ele já estava adolescente. Adolescente. O que era uma criança, então se tornou um adolescente, segundo o apóstolo Lucas, em seu evangelho, forte e belo. E aí lá estava aquele adolescente com 12 anos, rodeado de doutores, ali na escada do templo, pregando a eles. Mostrando também agora para todos nós que não importa a idade que temos, sempre podemos ensinar e aprender. Olha lá, por isso que ele é modelo e guia. Sempre podemos ensinar e aprender, e há um detalhe: quem estava ensinando estava num corpo de um adolescente. Muitas vezes a nossa vaidade, o nosso orgulho não deixa que alguém mais jovem nos ensine, seja por suas ações ou por suas palavras. Mas Jesus exemplificou isso daí. Porque sabia ele, o mestre na condição de um psicoterapeuta por excelência, conhece todos os mecanismos de defesa que habitam no fundo de nossas almas. No fundo de nossas almas. E sabia ele, portanto, que vez ou outra levantaríamos sob o orgulho e a vaidade inúmeras resistências, uns com os outros, sobretudo, os mais velhos com os mais jovens. E aí, nessa passagem, acho lindo porque os sacerdotes inclinaram suas consciências àquele adolescente. E aquele adolescente, ao invés de mostrar arrogância, vaidade, mostrou amor. Então, também a nós jovens está uma lição. Quando falarmos com alguém mais velho, falar com respeito, porque nem toda palavra edifica, mas obscurece muitas vezes. Então, olha só, nesta lição, não importa a idade que temos, sempre podemos ensinar e aprender. Gente, Jesus é fantástico, não é? Modelo e guia. Vamos recapitular até o momento. A manjedoura simboliza a lição da humildade e da simplicidade, do sentido e da direção. Porque muitas vezes é um ditado popular que, gente, eu acho isso tão equivocado, que fala assim: se você não tem nenhuma direção, qualquer direção serve. Não, não. É por seguir qualquer direção que aqui estamos. Muitas vezes imersos em dor. É por seguir qualquer direção, seguindo os nossos impulsos, sem pensar nas reações de nossas ações, que constituímos causas atuais e, por vezes, futuras de nossas aflições, de nossas dores psíquicas e físicas. Por isso que é preciso caminhar com sentido e direção. E que façamos do maior sentido e direção a humildade e a simplicidade. Ali também mostrando agora, mais adiante, que a virtude da simplicidade e da humildade conferem a todos nós a construção do reino dos céus em nossa alma. Este reino é construído em nossa intimidade. Não se contentando, neste processo agora de ensinar, vai mostrar ele que não importa a idade que temos, seja velho, seja moço, sempre podemos ensinar e aprender uns com os outros. Sem arrogância, sem vaidade, mas em clima de fraternidade, em clima de construção. E agora continuamos. Queria eu, queridos amigos, fazer aqui
3 horas de palestra, porque é cada lição, mas eu tive que selecionar. Então agora vamos continuar nos passos de Jesus, mas puxar um pouquinho mais para a fase final de seu divino messianato. Naquela fase e naquela passagem que Jesus caminha em direção ao Gólgota, ao Calvário, estava ele então chicoteado, estava ele com o corpo ferido, enfraquecido, e ainda lhe colocaram uma cruz tosca de madeira em seus ombros. Ele carregou a cruz. No primeiro momento, ele ensinou: cada um deve carregar a cruz que lhe cabe. A cada um é dado a cruz e um peso que esta cruz tem. Mas este peso e esta cruz nunca é dado a mais. É aquilo que podemos carregar. Mas em um determinado momento do caminho, como Jesus, que ele estava no caminho em direção ao Gólgota, podemos tropeçar, cair. Mas, nesta passagem, é interessante que um dos centuriões, dos soldados, chicoteiam um homem, constrangindo-o, empurram, para que ele vá ajudar a Jesus carregar a cruz. Além desta lição, que cada um deve carregar a cruz, Jesus, em seu silêncio, exemplificaria mais uma lição. Lição que é ressaltada na obra Vida Plena, psicografia do nosso amado médium baiano, Divaldo Pereira Franco, onde a paladina do espiritismo, Joana de Ângeles, trará, nesta memorável obra, capítulo 12, Joana vai trazer a lição da gratidão. E ela traz exatamente essa passagem deste homem que ajuda Jesus a carregar a cruz. Este homem que estava constrangido pelo poder, pela brutalidade alheia, que ele foi obrigado. E quando Jesus cai com a cruz e sente que esta cruz não, quando levanta, diminui o peso, ele olha para trás e ele vê este homem. Mas Joana vai dizer que o olhar de Jesus foi tão profundo, um olhar de amor e de gratidão. Jesus não falou nada, simplesmente com seu olhar direcionou aquele ser seu sincero amor e sua sincera gratidão, que mais tarde, de acordo com Joana, mudaria os passos deste homem e de sua família, que jamais voltariam a ser os mesmos. Então, a gratidão é importante a todos nós. Gratidão não é palavra, é sentimento, é movimento, é emoção. De acordo com a benfeitora, ainda nesta obra e neste mesmo capítulo, a gratidão se estende para o campo do sentimento, não sendo ela somente física. E foi o que Jesus fez. Manifestou sua gratidão e seu amor àquele homem que lhe ajudou a carregar aquela cruz com um olhar. Imaginem vocês o olhar de Cristo. Marcou aquele homem, marcou aquele espírito, a honra que ele teve de ajudar o Divino Mestre, a estrela guia de Nazaré,
governador do planeta, a carregar aquela cruz. Tarefa que para aquela multidão era humilhante, mas que para aquele homem foi edificante. Assim como Jesus foi grato a ele, assim como o olhar de Jesus, a gratidão de Jesus modificou a existência dele e de sua família, esse espírito, com toda certeza, até hoje é grato àquele momento, àquela bendita oportunidade. Por isso, meus queridos irmãos, a gratidão deve estar presente não somente nos momentos felizes, mas também nos momentos de dor, nos momentos em que a cruz pesa sobre os nossos ombros. Devemos ser gratos, porque, de fato, esta é uma oportunidade sem igual de despertarmos, de mudarmos de rota, de revermos valores, de repensarmos sobre sentimentos, sobre quem somos. Há reflexões que somente a dor é capaz de nos proporcionar. Assim como há caminhos que somente o amor é capaz de nos desvendar. Mas, caminhando para o suplício final do Cristo, ali na cruz, decide ele então agora, em seus últimos suspiros, nos ensinar mais uma lição. A cruz, quando olhada 3 dias após, a nós espíritas e a todos também de outros crédulos que professam a fé cristã, mostra a imortalidade da alma. Esta é a primeira lição, que não há dor, que não há cruz, que possa nos prender, porque somos imortais. Célia, querido amigo, um abraço no teu coração. Não há dor na carne que não vá ser superada pela imortalidade da alma. Aquele que não andava vai andar, aquele que não enxergava vai enxergar, aquele que sofria vai parar de sofrer. Mas há uma lição muito mais profunda. Muito mais. Quando ele professa, Pai, perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem. Jesus, na condição de espírito crístico, não se ofendeu, mas queria ele exemplificar a última lição. A de que, mesmo na cruz, é preciso amar aqueles que te colocaram lá. Isso é majestoso, é grandioso, isso é amor. Dificultoso psicologicamente a todos nós, seres imperfeitos, de se realizar. Mas é preciso perdoar aqueles que nos crucifixam, aqueles que nos colocam na cruz, aqueles que nos ferem. É preciso perdoar, porque eles estão cegos e muitas vezes não sabem o que dizem, o que falam, o que fazem. Essa lição é potente, hein? Dar a outra face. Mas não bastando, o mestre de tempos em tempos envia a todos nós cartas vivas de seu evangelho de luz, de amor e de paz. Madre Teresa, Francisco de Assis, Dr. Bezerra de Menezes, Leon Denis, tantas cartas espalhadas pelo mundo. Mas na história do movimento espírita do Brasil haveria uma carta
luminosa que marcaria e que seria um divisor d'águas dentro da história do Espiritismo. Por assim dizer, em um sentido literário, em um sentido doutrinário, existe um movimento espírita antes e depois de Chico Xavier. Este homem modesto, simples, que decidiu fazer de Jesus seu modelo e guia, que decidiu se utilizar da humildade e da simplicidade, fazendo com que elas sejam a estrela guia, a guiar seus passos, fez da caridade sua amiga, sua fiel companheira. Mais de 400 livros psicografados que iluminam inúmeras consciências encarnadas e desencarnadas. Em seu apostolado de sacrifício, haveria uma obra que abriria esta rampa. Seria a obra Parnaso de Além Túmulo, que reuniria poetas e poetisas, brasileiros e portugueses, a fim de que esses possam trazer mensagens, poemas, trovas, glorificando ao Cristo, a doutrina espírita, a imortalidade da alma. Poemas que nos encerram profundas lições. Como foi recebido esta obra? O grande literário, letrado, acadêmico, Humberto de Campos, ainda encarnado, grande cronista, leu esta obra e, primeira coisa, quando escreveu, aliás, ele leu esta obra e escreveu a um jornal no Rio de Janeiro que se intitula Diário Carioca. Ele diz: olha, a primeira coisa ao ler esta obra que vamos entender é que nem no mundo espiritual estaremos livres dos poetas. Logo após esta brincadeira, Humberto de Campos diz que a identidade de cada qual ali estava mesmo, cada poeta marcando o seu estilo. Até então, tudo bem. Mas Humberto de Campos estava cego. Vaidoso, enquanto encarnado. Ele finaliza seu texto dizendo: olha, essa obra, de fato, ela tem a autenticidade desses autores espirituais, isso é fato. Mas de nada vale, porque se estes autores, se estes espíritos quiserem competir, olha a visão de Humberto, competição, quiserem competir com nós, poetas da terra, que retornem outros corpos, caso contrário, seus textos de nada valem. Olha a arrogância que ele finaliza tudo isso. Só que a gente tem um talãozinho e atrás desse talãozinho tem a hora que a gente vai partir, vai retornar para o plano espiritual. E a hora de Humberto havia chegado. Chegado lá, certamente Humberto de Campos reconheceu todos os seus equívocos e a escuridão que habitava nele, e reconheceu no médium Chico Xavier, médium que ele jogou pedra, médium que ele crucificou com suas palavras, com suas ações egoístas. Doutrina da qual ele zombou, entre linhas. Ali então agora se apresentaria este grande cronista para pertencer humildemente a esta lavra extensa de Chico Xavier. Mas será como que Chico, que tomou pedrada dele enquanto ele estava vivo, recebeu ele? Na obra,
para a gente finalizar, que se intitula Crônicas de Além Túmulo, no capítulo 34, que se intitula Carta à Minha Mãe. Seria pelas mãos de Chico Xavier que Humberto de Campos escreveria o coração de sua amada mãezinha. E ele começa dizendo o seguinte: hoje, mamãe, eu não te escrevo daquele gabinete cheio de livros sábios, onde o teu filho pobre e enfermo via passar os espectros dos enigmas humanos junto da lâmpada que aos poucos lhe devorava os olhos, no silêncio da noite. A mão que me serve de porta-caneta é a mão cansada de um homem paupérrimo que trabalhou o dia inteiro buscando o pão amargo e cotidiano dos que lutam e sofrem. A minha secretária é uma tripeça tosca à guisa da mesa e as paredes que me rodeiam são nuas e tristes, como aquelas da nossa casa desconfortável em Pedra do Sal. O telhado sem forro deixa passar a ventania lamentosa da noite e desse remanso humilde, onde a pobreza se esconde exausta e desalentada. Eu te escrevo sem insônias e sem cansaços, para contar-te que ainda estou vivendo para amar e querer a mais nobre das mães. Queria voltar ao mundo que deixei para ser novamente teu filho, desejando fazer-me um menino, aprendendo a rezar com teu espírito santificado no sofrimento. Então, olha o que um homem, quando propõe-se a fazer de Jesus modelo e guia, o que ele entende. Chico Xavier acolheu aquele homem que o crucificou. Pelas suas mãos, trouxe inúmeras obras. Boa Nova, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho e tantas outras obras. E naquela simplicidade, naquela casa, que relembrava uma manjedoura que nem forro tinha, era a casa de Chico. Ali se operava uma obra luminosa do Cristo. Então, meus queridos irmãos, Jesus nos abençoe, que seus fiéis mensageiros e colaboradores sempre estejam conosco, nos alertando dos caminhos que seguimos, mas, sobretudo, nos direcionando em direção ao amor. Este exemplo de Chico Xavier é a todos nós uma joia rara, porque críticas irão vir a nós que somos espíritas, palestrantes, trabalhadores, frequentadores, mas jamais devemos abdicar do amor para estender a mão ao ódio, porque o ódio nos separa e o amor nos une. E se Jesus é o caminho, a verdade e a vida, o Espiritismo é o roteiro seguro para que possamos encontrar tal caminho, tal verdade e tal vida. Muito obrigado, meus queridos amigos, companheiro Luiz, e todos que aqui estão conosco nos assistindo. Nós é quem te agradecemos, Vasquez. Muito bonito, muito boa. Essa luz que você nos passou, essa segurança. Agradecemos a Deus por você estar conosco e nós vamos sempre estar te procurando, viu? Jefferson Vasquez, estamos precisando de você. Inclusive, nós já temos uma data aí. Eu vou dizer aqui no ar, porque é o mês comemorativo da nossa IERP, mês de aniversário, e nós reservamos uma data para você, embora você vai ver sua agenda, dia 14 de setembro. Depois você vê sua agenda e nós nos comunicamos. Meu amigo, muito obrigado mais uma vez. Receba o abraço de toda a família IERP. Você já foi, e será sempre super bem-vindo. As tuas palavras, a tua interpretação
nos deixou muito felizes, porque é isso que nós entendemos a doutrina espírita, é esse movimento que nós entendemos como movimento espírita, como você já vai daqui a pouquinho já entrar no NEP, né? Então Jesus te abençoe, porque esse é o movimento, é isso que Jesus quer, né? Pessoas jovens como você, como todos os outros, que não há idade, né? Que peguem na charrua, né? Que trabalhem na tarefa, né? Porque todos nós sabemos que é a obra do Cristo e nós somos os tarefeiros. Então, nós Que assim vamos seja, irmão. encerrar com a nossa prece, né? Mais uma vez, receba o nosso abraço virtual, meu querido amigo. Então, queridos internautas, queridos amigos que nos acompanham, que vão assistir mais tarde, nesse momento é um momento de agradecimento. Então, vamos agradecer a Jesus Cristo. Obrigado, Jesus, por essa maravilhosa palestra que alimentou as nossas almas, alimentou os espíritos. Todos nós somos sedentos de conhecimento na vossa seara, Jesus. Obrigado, Jesus, por esse irmão, por Jefferson Vasquez, ter tido tempo para estar conosco. Que o Senhor ilumine, multiplique a sua inteligência, a sua conduta. Abençoe a todos os irmãos encarnados e desencarnados que nos assistiram, estão a nos assistir, que nos assistirão mais tarde. Então, em vosso nome, Jesus Cristo, nós encerramos a mais uma palestra da Instituição Espírita Recanto dos Pássaros. O Senhor nos abençoe, hoje e por todo sempre. E assim seja. Que assim seja, meu Tchau, meu querido. amigo. Deus te abençoe e até a próxima. Igualmente, abraço.